Olá, semioticistas. Para explicar o percurso gerativo na construção semiótica do sentido do texto e para uma primeira apresentação ou tentativa de ilustração desse percurso, nós vamos analisar brevemente um texto de Chico Buarque intitulado História de uma Gata. O texto diz o seguinte: Me alimentaram, me acariciaram, me aliciaram, me acostumaram. O meu mundo era o apartamento, detefon, almofada e trato. Todo dia filé mignon, ou mesmo um bom filé de gato. Me diziam, todo momento, fique em casa, não tome vento. Mas é duro ficar na sua, quando, à luz da lua, tantos gatos pela rua, toda noite vão cantando assim. Nós, gatos, já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás. De manhã eu voltei para casa. Fui barrada na portaria, sem filé e sem almofada, por causa da cantoria. Mas agora o meu dia a dia é no meio da gataria, pela rua virando lata. Eu sou mais eu, mais gata, numa louca serenata que de noite sai cantando assim. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora ou senhorio, felino não reconhecerás. A análise do texto vai considerar cada nível, cada etapa do percurso gerativo separadamente e vai procurar dar uma visão geral de como são concebidos o percurso e as suas etapas. No nível das estruturas fundamentais, é preciso determinar a oposição ou as oposições semânticas a partir das quais se constrói o sentido do texto. Nesse texto, a categoria semântica fundamental é liberdade versus dominação, ou exploração, opressão. E essa oposição manifesta-se de formas diversas no texto. Fragmentos como: me aliciaram, me acostumaram, fique em casa, não tome vento, mas é duro ficar na sua, já nascemos livres, senhor, senhora, senhorio, etc. As categorias fundamentais são determinadas como positivas ou eufóricas e negativas ou disfóricas. No texto analisado, a liberdade é eufórica. Por outro lado, a opressão é disfórica. Além das relações mencionadas e de sua determinação axiológica, estabelece-se, no nível das estruturas fundamentais, um percurso entre os termos. Ou seja, passa-se no texto, em análise, da dominação negativa à liberdade positiva. Vejam que estamos na dominação, que é a disforia, passamos à não dominação, que é a não disforia, e chegamos à liberdade, que é eufórica, ou a euforia. A não dominação, ou melhor, a negação da dominação, aparece sobretudo no fragmento que diz: mas é duro ficar na sua. Nesse texto, ou esse texto, portanto, tem como conteúdo mínimo fundamental a negação da dominação ou da exploração, que é sentida como negativa, e a afirmação da liberdade, que é positiva ou eufórica.
No segundo patamar, o segundo nível das estruturas narrativas, os elementos das oposições semânticas fundamentais, assumidos como valores por um sujeito, e circulam entre sujeito graças à ação também de sujeitos. Ou seja, não se trata mais de afirmar ou de negar conteúdos, de asseverar a liberdade e de recusar a dominação, mas trata-se de transformar, pela ação do sujeito, estados de liberdade ou de opressão. Esse texto, ele é assim a história de um sujeito, gata, que é manipulado por um outro sujeito, o dono, por tentação. Tentação esta é ilustrada por uma boa casa, pela proteção, pelo carinho, pela comida. E esse sujeito gata é tentado pelo dono para que fique em casa, que não se misture com os gatos da rua, que seja fiel. O sujeito gata quer cumprir e realmente cumpre um acordo para receber os valores que o tentam. É reconhecido como bom gato e recompensado com filé mignon, détefon e bons tratos. Surgem, porém, os gatos de rua com outros valores, os da liberdade, sem filé e sem almofada, que também tentam o sujeito gata e fazem que esse sujeito vá à rua e ponha de lado, por conseguinte, o primeiro compromisso. A gata, ela esforça-se por esconder o rompimento do primeiro contrato e volta para casa. Ela procura não parecer uma gata de rua, ainda que o fosse. Ela tenta parecer fiel, embora tivesse praticado a infidelidade. O segredo ou a mentira são desmascarados e ela perde o reconhecimento de bom gato e as recompensas. Assume, a partir daí, os valores da liberdade. A narrativa, como se viu, sofreu desdobramento polêmico. Opõem-se valores e a gata sincretiza os papéis de sujeito de fazeres contrários. A última etapa do percurso gerativo é o das estruturas discursivas. As estruturas discursivas devem ser examinadas do ponto de vista das relações que se instauram entre a instância da enunciação, responsável pela produção e pela comunicação do discurso, e o texto enunciado. Nesse texto, História de uma Gata, utilizam-se recursos discursivos variados para fabricar a ilusão de verdade. Projeta-se um narrador em eu e obtém-se o efeito de subjetividade. Indetermina-se o sujeito da primeira manipulação, em fragmentos iniciais do texto, que dizem: me alimentaram, me diziam, fui barrada. Observem a indeterminação do sujeito nesses três casos. E, além disso, cria-se o efeito de generalização, ou seja, delega-se a palavra aos manipuladores, dono e gatos de rua, e chega-se à ilusão de realidade. Ainda no nível discursivo, as oposições fundamentais, assumidas como valores narrativos, desenvolvem-se sob a forma de temas e, em muitos textos, concretizam-se por meio de figuras. Nesse texto,
desenrolam-se várias leituras temáticas, a saber: primeiro, tema da domesticidade ou da dominação e exploração do animal doméstico pelo homem. Segundo, tema da sexualidade da mulher objeto ou de exploração da mulher comprada para o prazer. Terceiro, tema da passagem da adolescência à idade adulta ou da opressão da família sobre a criança e o jovem, ilustrado ou mostrado ou explicitado, sobretudo através do fragmento "Fique em casa, não tome vento". 4. Tema socioeconômico da marginalização da boemia. Vejam que as leituras abstratas temáticas estão concretizadas em diferentes investimentos figurativos, todos eles caracterizados pela oposição de traços sensoriais, espaciais e temporais que separam no texto a liberdade da dominação. E esses traços, eles organizam figuras diferentes nas diferentes leituras temáticas. Vejam, por exemplo, o traço olfativo, que manifesta-se sob a forma do detefon, na leitura do animal doméstico, manifesta-se como perfumes e cosméticos, na da mulher objeto, e manifesta-se como cuidados e limpeza, talcos, pomadas, na leitura do adolescente. Esperamos, assim, ter ilustrado brevemente as 3 etapas do percurso gerativo do sentido.